Olá pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre números inteiros, naturais, racionais, irracionais e reais também. Enfim, falaremos sobre os conjuntos numéricos. Começamos sempre falando pelos conjuntos dos números naturais. São aqueles números que a humanidade inicialmente começou a descobrir e fazer o seu registro diante das necessidades do seu dia a dia, como por exemplo contar seus animais, as frutas que negociavam, as pessoas e por aí afora. Legal, então começamos sempre pelo número zero, que representa nada. Só uma curiosidade, o número zero demorou séculos para ser descoberto e definido, porque é fácil você representar uma ovelha, duas ovelhas, enfim, mas e para você representar o nada? Então o número zero, só a título de curiosidade, demorou muito tempo para ser definido, descoberto e registrado, ter seu registro. Enfim, esse é o conjunto dos números naturais. Começa sempre pelo número 0, 1, 2, 3 e de forma infinita. Isso, como acabamos de falar, nunca acaba. Legal. Além do conjunto dos números naturais, nós também temos o conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z. Ele, além do conjunto dos números naturais, ele também engloba os números negativos. Então, do infinito também não tem fim para a esquerda e também não tem fim para a direita. Se a gente for colocar esses números todos numa reta real, nós temos o zero bem no meio, digamos assim, e à direita nós temos 1, 2, 3, 4 infinitamente, e à esquerda o mesmo raciocínio, menos 1, menos 2, menos 3 de forma infinita. Ou seja, o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Legal, então agora nós também temos o conjunto dos números racionais. O que são números racionais? Como o próprio nome já dá uma ideia, são números que podem ser colocados na forma de razão. O que é razão mesmo? O resultado de uma divisão. Ou seja, podemos colocar dois números inteiros, um dividindo o outro. Esse asterisco aqui significa que no denominador não pode existir o número zero. Perfeito? Sempre o resultado tem que dar uma dízima periódica, por exemplo, nesse caso aqui, infinitamente o número 2. E nesse caso aqui, apenas 1,3. 13 dividido por 10, que dá 1,3. Nesse outro exemplo, 2 dividido por 9, 0,22. Para ser um número racional, tem que ser repetido, os números têm que repetir após a vírgula. Se derem números que não são repetidos, são infinitamente diferentes, já não está dentro desse conjunto dos números racionais. Bom, aí podemos escrever dessa forma aqui, ó. Temos o conjunto dos números naturais dentro do conjunto dos números inteiros, que por sua vez está dentro do conjunto dos números racionais. Legal? Então, naturais está dentro de inteiros, inteiros está dentro de racionais. Além desses conjuntos aqui que nós acabamos de mencionar, também existe o conjunto dos números irracionais. O que isso quer dizer? Está lembrado que nós falamos que o conjunto dos números racionais tem que ter um período, após a vírgula, por exemplo, as casas têm que repetir para ele poder ser um número racional? Ou seja, tem que você consegue voltar daqui e voltar para a forma de fração que você escreveu. Tá? Então, no caso dos números irracionais, ocorre quando não há repetição não há período que se repete. Se observar aqui, por exemplo, o número π, 3,1415, isso aqui vai variando infinitamente. Muitas empresas, muitos códigos, senhas, utilizam bastante o número π. Na realidade, outros números eles utilizam que não se repetem para definir seus padrões de senhas. Bom, então também tem como exemplo aqui a raiz quadrada do número 3, 1,7320,508 e também infinitamente. E também como exemplo, a raiz quadrada do número 2, 1,41, 42 e assim infinitamente. Bom, quando nós fazemos a junção do conjunto dos números irracionais mais o conjunto dos números racionais, nós temos o conjunto dos números reais, que engloba toda essa galera aqui, todos esses números aqui.
Legal? Então, só recapitulando, nós temos o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais. Além desse, nós temos o conjunto dos números irracionais. Quando nós juntamos todo mundo, nós temos o conjunto dos números reais. Ok? No próximo vídeo vamos fazer algumas atividades envolvendo esses números aí. Só a título de conceito para você poder organizando suas ideias, seu raciocínio. Tá ok? Até o próximo vídeo.